Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1, verso de número 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, dando sequência à nossa série de exposição panorâmica do livro de Eclesiastes. Estamos aí nos encaminhando para o fim dos livros de sabedoria. Os irmãos acharam um texto, diz um sonoro amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, ou livro do O Pregador. Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de encher de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu. Em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Quero convidá-los a fechar os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Eterno, nós lemos as expressões da Tua Palavra e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós que aqui está, tempo que nos resta na Tua presença para estudarmos o Antigo Testamento, para estudarmos especialmente o livro de Eclesiastes. Pedimos que Tua presença não nos falte, que Tu nos encha de inspiração, de graça, de calma, de paciência. Tira de nós a distração, tira de nós toda expectativa mundana, toda a curiosidade carnal, que nós possamos nos sujeitar à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o nosso ouvir seja um culto ao Senhor, que a maneira que nós paramos para ouvir a Tua Palavra possa ser um ato de adoração. Por Tua bondade e graça, faz-nos entender o sentido da vida. Por Tua graça e pelo poder do Teu Espírito, faz-nos, ó Deus, compreendermos o que é a vida. Faz-nos compreendermos o Teu santo temor e ajuda-nos a desfrutar a vida como a vida foi nos dada pelo Senhor. Por Cristo Jesus oramos, que seja assim. Amém e amém.
Meus irmãos, é um desafio muito grande falar sobre o livro de Eclesiastes, pois o livro de Eclesiastes ele está na mira dos céticos, dos liberais, e para nossa tristeza é um livro quase que desprezado pela Igreja de Cristo. É um grande desafio, até mesmo quando você vai pesquisar sobre esse livro. Muita gente já escreveu sobre Eclesiastes. E é bem complicado o que é dito sobre Eclesiastes. Pedi que o Ezequiel projete ali alguns slides. O livro de Eclesiastes, como um livro cristológico, apresenta Jesus como a verdadeira vida. Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento é sobre Cristo. E a vida que nós vamos estar conversando hoje aponta para Jesus, quando na sua encarnação diz que Ele é a verdadeira vida. Amém? Gostaria de, a título de introdução, falar algumas coisas sobre esse livro. O livro de Eclesiastes, algum pensador já disse, é a ovelha negra do cânon dos livros bíblicos. Ele é o deleite dos céticos, dos ateus, dos incrédulos, e o desespero dos santos. Pela sua forma de se apresentar, as palavras, os temas, as ideias, para um cristão não muito cauteloso, não muito atencioso, que não lê direito, que lê sem atenção, que lê de forma irreverente, se perde no propósito desse livro. É desesperador alguns santos lerem o livro de Eclesiastes, porque trazem para si, para seu coração e para sua mente, às vezes, em vez de solução, dúvida, medo, pavor, e uns são tentados à incredulidade, devido às frases, os conceitos que o escritor aborda neste assunto, nesse tema. Especialmente os jovens, quando vão estudar sobre a vida dos homens e a vida dos animais, e tudo é igual, como assim? E sobre a ressurreição, então, quando tem textos que diz que os que estão no Seol não conseguem mais entender, não há discernimento, não há sabedoria. É desesperador Eclesiastes para aqueles que leem de forma apressada, para aqueles que não conseguem conectar o livro de Eclesiastes à luz de toda a revelação de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Atos, Apóstolos, Apocalipse. Aqueles que leem como se fosse um manazinho, Deus fala comigo hoje, e abrem a Bíblia ali em Eclesiastes, leem um versículo isolado e acham que estão ouvindo a voz de Deus. É extremamente difícil para a igreja que desenvolveu a leitura da palavra de Deus dessa forma. O livro de Eclesiastes, ele é em universidades seculares, especialmente na disciplina de literatura, ele é muito comum. Ele é usado de maneira corriqueira na América e na Europa, por universidades seculares. Hillel e Shammai, não é língua estranha, tá? São dois judeus que fundaram o judaísmo rabínico. Esses dois judeus questionaram a presença de Eclesiastes entre os livros canônicos, pois apresentam aparentes contradições conforme o capítulo 5 e o verso 19 e 20, capítulo 11, verso 8, aparentes contradições. Eles também notaram um certo ceticismo no capítulo 4, verso 2, quando diz que é impossível discernir a vida. Uma dúvida com relação à verdade pregada, como saber ou não saber. E agnosticismo. Capítulo 3, verso 21, Hillel e Shammai detectaram no livro de Eclesiastes
Agnosticismo é a ideia de que não tem como a gente compreender, saber o sentido da vida, vontade de Deus e muitas outras coisas. Por isso que agnosticismo são contra o conhecimento, contra o saber. Então eles acreditam que há uma pitada de contradição, agnosticismo, ceticismo no livro de Eclesiastes, e por esses dois rabinos, então, Eclesiastes não deveria estar no cânon sagrado. A igreja, por sua vez, o ignora. Alguns evangelicais negam que o pregador, mestre, que no original é Colete, revela algumas verdades infalíveis. Ele está falando apenas da vida comum, da vida simples e humana. Não tem nada de verdades eternas, imutáveis nesse livro. Para outros estudiosos, o pregador, o sábio que escreveu Eclesiastes, ele é um neurótico. Esse cara aqui, ele é no mínimo estranho, pessimista para outros, tristonho, deprimido, angustiado. Quem ensinou a filosofia agnóstica e pessimista? A ortodoxia, os principais teólogos, os homens mais sérios que levam a Bíblia a séria, eu leio Eclesiastes como uma obra excepcional, cujo objetivo seja não leio a Eclesiastes como uma obra excepcional, cujo objetivo seja levar o filho à fé, mas como a luta dolorosa de um homem honesto, com sua existência absurda, e como resultado desta luta, exorta o filho para que tema a Deus. Na verdade, o livro de Eclesiastes é de fato uma crítica ao secularismo e à religião secularista. Eu vou repetir isso. O livro de Eclesiastes é um tapa na cara. O livro de Eclesiastes é um soco no estômago contra o secularismo. A ideia de que Deus não existe, de um ser supremo, que tudo que existe é o materialismo, o mundo é fechado, só existem as leis naturais, as regras naturais, o mundo cientista. Na verdade, Eclesiastes se levanta no poder do Espírito Santo para dizer que a vida e a matéria só tem sentido e propósito à luz do Criador. Só por isso você deveria ler, no mínimo, de cada 6 meses, o livro de Eclesiastes. A vida só tem sentido à luz do Criador. A criação só tem propósito. Família, homem, mulher, igreja, o mundo, sociedade, reis, plebeus, súditos, governantes. Só existe sentido à luz daquele que vive e reina para todo sempre. O livro de Eclesiastes é de fato uma crítica ao secularismo. A vida sem Deus não faz sentido. A vida sem Jesus não tem propósito. A vida sem religião é uma vida que não existe uma lógica. Se o mundo, se o cosmo se explica apenas de forma científica, que se eu sou apenas ferro, fósforo, potássio, H2O, e um dia eu vou virar poeira cósmica, eu acho que está alto hoje. Eu pedi para aumentar na época, o Davi estava ficando sem voz. Ele chegou ontem lá e estava sem voz em casa, mas eu tenho um pulmão privilegiado. Se nós somos apenas, como diz o cientista
matéria e depois da morte acabou, a gente vira apenas comida de bicho. A vida se torna um absurdo. Para que ser um pastor honesto? Para que ser um pai justo? Para que ser um marido fiel? Para que ser um funcionário honesto? Se tudo se termina na sepultura, não tem prestação de conta, não tem um dia de juízo, não tem céu, um dia de recompensa, não tem inferno, um dia de juízo. Com todo respeito, aqueles que sofrem, aqueles que acabam tirando a sua própria vida, mas se Deus não existe, a única resposta lógica para o mundo onde tem câncer, pandemia, violência, estupro, assassinatos, a única resposta lógica para o mundo que vive dessa forma é eu pegar um revólver e explodir o cérebro. A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. É desesperador entender que a vida é apenas isso que nós vemos. O mundo só tem sentido, a vida só tem sentido, o mundo em que nós vivemos só existe propósito e sentido quando nós conseguimos viver a vida à luz da existência de um Criador. De tal maneira que me machuca, me dói o coração ver adolescentes se matando, me dói o coração ver pais de família se matando, me dói o coração, me entristece, mas lógica e filosoficamente eu compreendo eles, porque se Deus não existe, essa é a única saída para este mundo. Mas a boa notícia é que essa não é a única verdade. Nós não estamos sozinhos na existência. O nosso Criador existe e a luz dele, como diz o salmista no Salmo 36, verso 9, na tua luz vemos a luz. Na luz de Deus nós temos sentido para aquilo que é absurdo na vida. Bendito seja o nome do Senhor. Qual o propósito da mensagem do livro de Eclesiastes? Está aí na tela. Eclesiastes ensina que, a fim de estarmos preparados para ter esperança naquilo que não engana, temos primeiro de perder esperança de tudo que engana. Vou explicar isso aqui rapidamente para vocês. A ideia aqui que o George Bernanos nos brinda com isso, a fim de estarmos preparados para ter esperança naquilo que não se engana, naquilo que é verdadeiro. Então ele vai escrever, o Eclesiastes vai brindar sobre a futilidade das coisas, a futilidade da riqueza, a futilidade da sabedoria, a futilidade do trabalho, a futilidade dos prazeres, a futilidade do sexo, a futilidade de todas as coisas. A fim de que nós tenhamos esperança naquilo que não engana, ele vai nos brindar, nos dizendo que as coisas criadas não são um fim em si mesmo. Como se estivesse nos tirando o nosso coração das desilusões da vida, para que o nosso coração fosse colocado sobre aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, daquilo que é verdadeiro. Não é um pessimismo, não é alguém que odeia a vida. Não, meus irmãos, não é. George Bernanos diz assim, a fim que Eclesiastes nos ensina, a fim de estarmos preparados para ter esperança naquilo que não engana, temos primeiro de perder a esperança de tudo que engana. Então ele vai como uma realidade singular. O autor de Eclesiastes vai nos falar de forma realista, sem o óculos cor-de-rosa, a enxergar a ver a vida com todas as suas nuances, com seus baixos, com seus altos, com alegria, com choro, com um realismo tremendo, para que nós tiremos os nossos corações e a nossa esperança das coisas transitórias da vida e colocamos a nossa esperança no Criador, o nosso Redentor. É como se ele tivesse
escrevendo a nós: meus olhos veem o que a vida é. Aqui ele usa o termo ebel, vapor, vaidade. Porém meu coração sabe que Deus é sábio, justo e bom. Quem está em crise de fé, quem está em crise de confiança, quem está meio que desesperado, eu aconselho vocês que estão passando por meio da pandemia, estão desesperados, a olharem para a teologia de Eclesiastes, onde nós encontramos uma doutrina robusta, sólida. O John Piper diz que quando Deus tira-nos as coisas, é para que nossa confiança esteja em Deus e não naquilo que Ele fez. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse juízo divino, chamado Covid-19, Deus está tirando a nossa confiança daquilo que não lhe agrada, daquilo que não é Ele, para que nós nos voltemos ao Senhor em espírito e em verdade. Como cidadão de carne e osso neste mundo, este mundo atormentador, o pregador Coelete sente intensamente a futilidade do que descreve. Fica indignado com injustiças e as decepções da vida e lamenta a natureza efêmera, vazia da juventude. Lamenta a universalidade da morte. E ao mesmo tempo nos pede que não coloquemos o nosso coração nas vaidades terrenas em si, mas no Criador, de quem podemos aceitar prazerosa e responsavelmente o bem da vida, pelo que ela é e com tudo que ela permite desfrutar. Mas sabemos que apenas nele está a eternidade e o eternamente, do qual nos fez conscientes, como diz o texto lá em Eclesiastes 3:11. Vamos ler esse texto, Eclesiastes 3 e o verso 11, que diz-nos assim a palavra de Deus: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração dos seres humanos, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Verso 14. Sei que tudo que Deus faz dura eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. É interessante que o pregador aqui, esse filho de Davi, uns dizem que é Salomão, outros dizem que não é Salomão. Independente de quem seja o filho de Davi que escreveu Eclesiastes, ele fala do mundo, da vida, como sendo um vapor, em contraste com aquilo que o Criador é. O Criador é eterno, sublime e majestoso. Quando nós vivemos à luz da verdade desse Criador, nós vivemos de forma correta. O propósito do pregador, do sábio, era o de argumentar que não há nada sob o sol capaz de dar sentido à vida. Não existe nada, nada debaixo do sol que é capaz de dar sentido, propósito, rumo, meta, direção à vida. Mesmo atingindo um certo nível de satisfação, a morte espera no final. Frustração e adversidade são inevitáveis. Eu sou inevitável. Se você acha que o cristianismo é um certificado de inserção de problema, que agora você vai cantar que nem os cantores gospel, é só vitória, é só vitória. Deus não me chamou para cauda, mas para cabeça. Eu sou filho do rei. Eu vou desfrutar os prazeres da terra e aquela coisa toda. Sabe o que o Thanos diz? Eu sou inevitável. O escritor de Eclesiastes diz que frustração e adversidade são inevitáveis. Querida, se até os teus 20, 30, 40 anos você ainda não sofreu, te acalma. Ela vai bater.
A boa notícia é que o salmista já cantava no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei a mal algum, pois o Senhor está comigo. Independente das frustrações, independente das adversidades, o que me faz viver uma vida feliz e contente é a presença de Deus. Você imagina você viver 40 anos no deserto. Imagina rapidamente. Você fica bravo quando falta 2 horas de água no teu bairro, tu já fica incomodado. Imagina 40 anos no deserto. O que fez o povo de Israel viver 40 anos foi a presença de Deus. Se Deus está do nosso lado, se sua presença está do nosso lado, se sua bondade está do nosso lado, se sua misericórdia está do nosso lado, nós temos o suficiente para sermos satisfeitos. Se Ele está comigo, se Ele está ao meu lado, eu tenho o suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que me falta grana, e me falta grana. Ainda que me falte a saúde, um câncer, um Covid, não pode me roubar da presença do meu Deus. Nem a morte. O John MacArthur já dizia, o máximo que a morte pode fazer para o cristão é colocá-lo no colo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o principado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você tem a amizade de Deus, se você tem o carinho de Deus, se você tem a presença de Deus, interessa a situação, a circunstância, a adversidade que você está enfrentando. Você pode estar 2 meses, 2 anos desempregado e a porta não se abre, mas se vocês têm a presença do Senhor, você tem o suficiente. Você tem o suficiente. Nesses termos, o livro confronta a incerteza da vida e mostra, talvez de forma inconsciente, a necessidade do conceito de ressurreição para extrair a harmonia da discórdia das realidades. De forma meio que inconsciente, ele nos aponta para... E é interessante que 28 vezes ele fala sobre a vida do lado de baixo do sol. 28 vezes está escrita a frase, a vida vivida debaixo dos sols, dando de forma implícita que existe uma vida que não é vivida debaixo dos sols, mas é vivida, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, nas regiões celestes, em comunhão, na presença do eterno Deus. Tem respostas que não serão dadas nessa vida. Tem explicações que não serão dadas nessa vida. Existe coisas e demandas que acontecem neste mundo e que a alma exige uma explicação. É os políticos corruptos que passam nesta vida roubando milhões e milhões e vão para a sepultura com uma vida fácil, uma vida boa, uma vida regalada. Homens maus, violentos, cruéis, que passam a vida na existência semeando mal, perversidade, imoralidade, enquanto santos, justos, homens bons, piedosos, que amam e temem ao Senhor, parece que a vida é cada vez mais difícil. Eu sou pastor há mais de 12 anos e eu já gravei uma frase que as pessoas que vêm do lado de fora se convertem a Jesus e eles me dizem, pastor, eu me converti, parece que as coisas pioraram. Entendeu o negócio? Parece que as coisas dificultaram. Parece que a vida para o piedoso, para o justo, para aquele que é honesto, parece que é pior. Bem-vindo ao time, meus irmãos. Fazer o bem e colher o mal é a paga, muitas vezes, dos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, que andou cheio do Espírito Santo, fazendo o bem. E o que ele ganhou? Um tribunal justo que o assassinou e o crucificou.
Mas a nossa cabeça fica pensando, mas e as injustiças? E os assassinatos, e tanta gente que adulterou, e o esposo não sabe, a igreja não sabe, roubou lá na empresa, o patrão não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe, e ele fica camuflando, eu sou esperto, aquele bobão lá da igreja foi lá se humilhar, confessou, foi disciplinado, e a vida dele passa em branco, ileso. Coelete, o pregador, expõe as suas verdades de forma que fica implícito, que exige um dia da ressurreição, em que as coisas serão colocadas no plumo, no eixo, no lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que são justos serão reivindicados, os ímpios serão julgados segundo as suas obras. A mensagem de Eclesiastes é que a vida a ser buscada é uma vida centrada em Deus. Aquele relógio está parado e eu estou usando o meu celular. Não tá. Que hora nós temos? 9h15. Tá. Eu tenho mais 15 minutos. 15 não. 15 eu vou terminar bem em cima do horário. Mais 10 minutos ou 12. 10 minutos tu me dá um toque. 10 minutos tu me dá outro toque. Tá bom, Daniel? Vamos ver rapidamente algumas frustrações que o escritor de Eclesiastes nos brinda. Primeira frustração que ele nos aponta é a efemeridade das coisas. Tudo é efêmero, tudo é vaidade. Nós lemos aqui, mas vamos repetir. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, em que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro ao norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Nossa! Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais. Ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo dos céus. Ele parece que vê uma monotonia na vida. Ele diz o seguinte, olha como é que ele termina. O que foi no passado é o que há de ser no futuro. E o que se fez, isso vai se tornar a fazer. Não há nada novo debaixo dos céus. Ele olha para a vida dos seres humanos, eles continuam fazendo as mesmas coisas. As mesmas repetições, e parece que não há propósito, sentido na vida. No capítulo 2, do verso 1 ao 11, ele fala da futilidade da riqueza. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso é a vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Nossa, cara. O riso, sem Jesus, a tristeza no riso. É por isso que os caras vão lá e chamam um showzinho de stand-up, eles precisam pagar gente para rir. Mas mesmo que tu fique de stand-up, mesmo que você fique de filme, novela engraçada, dentro do coração ainda há um buraco. O riso sem Jesus é lamento. A poesia sem Deus não tem beleza. Tudo é vaidade.
Verso 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria, de me apoderar à loucura, até descobrir o que é bom aos filhos dos homens, poderiam fazer debaixo dos céus durante os poucos dias da minha vida. Empreendi grandes obras, construí casas, edifícios, plantei vinhas, bosques, fiz jardins, pomares. Verso 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouro dos reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Nossa! Eu não sei, mas isso aqui é o testemunho não apenas de Salomão, mas é o testemunho de todo mundo aqui que vem do lado não cristão, que ia de bar em bar, de boteco em boteco, de boate em boate, de cabaré em cabaré, de copo em copo, de bebida e mais bebida, outros em drogas lícitas, outros em drogas ilícitas, e cada vez mais se via na sarjeta, na futilidade. Tendo grana. Não, o alvo da vida é fazer a viagem e tal. O alvo da vida, eu preciso ganhar 10 mil reais por mês, e aí eu sou um cara satisfeito. Não é, sem Deus não é. Não. Absolutamente não. Sabedoria é vaidade, verso 12 e 17. Trabalho é vaidade, verso 18 ao 26. Ele vê alguns absurdos e está em pânico. Verso 4, do 1 ao 13, ele vê os oprimidos sendo oprimidos e sem defensores. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Isso aqui não é discurso da esquerda, meu irmão. Que não é discurso de uma pauta, de uma agenda, de alguém que tem uma ideologia. Ele apresenta Deus como o pai dos órfãos e juiz da viúva. Se o mundo caído de opressão, de dominação, não te faz chorar, quando você vê um mendigo, quando você vê alguém sofrendo, tem alguma coisa errada com aquilo que você chama de Deus é amor. Com aquilo que tu chama de o amor de Deus. Se você não se condói com a aflição, com a angústia, com as tragédias desse mundo. Quando a gente passa pela cidade de Porto Alegre, de um lado nós vemos mansões, e do outro lado das mesmas mansões nós vemos casebres. Gente que não tem as condições básicas de vida. Não precisa ir longe, dá uma volta aqui na Mário Quintana, você vai ver tanta coisa. Eclesiastes está preocupado com isso, está aflito com isso. Desigualdades na vida, capítulo 8, olha o capítulo 8 e o verso de número 10 e 14, capítulo 8, verso 10 e 14. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem, também isso é vaidade. Verso 14, olha só, desigualdade da vida. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo também que isto é vaidade. O escritor Eclesiastes, ele olha para a vida e vê assim, nossa, tem tanto santo de Deus, homens piedosos, que são maltratados, desprezados. Quantos homens a gente nota, na nossa realidade de igreja, homens vocacionados, que deveriam estar pastoreando igreja, estar dirigindo lugares estratégicos dentro da própria instituição, e não estão. Gente sem vocação, gente sem chamada, gente sem unção do Espírito, às vezes são alavancadas, são alçadas, e a gente se pensa, Deus, por que isso? Gente que não conhece Bíblia, não conhece Jesus, não conhece nada de Deus,
Então assumiram posições e cargos e lugares. Enquanto homens que têm vocação, chamada, a gente olha sendo desprezado às vezes. Vocês sabem, eu tenho um amigo muito íntimo. Eu fico assim, meu Deus, só eu vejo isso. Ninguém consegue ver. Os caras deveriam estar longe. Salomão está vendo esse tipo de coisa no mundo. Ímpios serão sepultados com honra. Ao passo que homens santos e piedosos ficam a vida no anonimato, de forma desonrada, desrespeitada. Que coisa horrível, meus irmãos. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios. E ímpios, gente sem compromisso de Deus, que é ovacionada. Eu fico, meu Deus do céu. Há uma desigualdade na vida. Capítulo 9, verso 11. Ainda vi debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm o pão que os prudentes, que os sábios nem sempre têm o pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. É outra perplexidade que faz Salomão, ou o escritor, seja lá quem for, ficar absorto com a realidade da vida. Trabalho sem recompensas. Um dia você vai correr e tu não vai ganhar. Você vai se dedicar, você vai se esforçar, você não será reconhecido. E está tudo normal, essa é a vida. Não vai cantar a musiquinha do Garfield. Vida, céus. Não estão me vendo. Eu já vi gente que trocou de igreja. Não estão me honrando aqui, eu vou para outra igreja. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele diz, olha, vocês servos, quando vocês fazem alguma coisa, fazer como ao Senhor. A vida só tem propósito. Mesmo que o meu patrão não me elogie, mesmo que o meu patrão ele não me dê o valor devido, o meu patrão é Jesus de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você se dedique como mãe, como pai, e os filhos são rebeldes, e eles não te honram e não te respeitam, você está trabalhando para o reino de Deus. Há um dia em que você será recompensado, bendito seja o nome do Senhor. Trabalho sem recompensa. A inversão das coisas neste mundo. Olha o capítulo 10, versos 5 e 7. Olha o que diz o capítulo 10, versos 5 e 7. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipe andando a pé como se fossem servos. Nossa! Essas coisas da vida diária fazem Salomão questionar propósito e sentido das vidas, das coisas. E hoje eu vou ter tempo apenas para instigar isso para vocês. Já foi o horário, né? Já foi, já era. Bom. Apenas para deixar vocês com alguma coisa, e semana que vem eu vou concluir. Para lidar com essas dificuldades da vida, o pregador desenvolve 3 temas centrais no livro, para explicar todas essas incoerências, essas aparentes contradições, esses problemas acerca da vida em que nós vivemos nessa existência. O escritor apresenta 3 temas principais, e o livro de Provérbios resume nesses 3 temas. Número 1, vaidade, vapor. Número 2, temor de Deus. E número 3, desfrute da vida. A resposta para essas indagações e aflições do coração do sábio de Eclesiastes, ele discerne a vida como algo que é um vapor transitório, passageiro, efêmero, mas que por temer a Deus, por temor ao Senhor,
nós descobrimos o sentido da vida. E porque nós entendemos que a vida, à luz do temor a Deus, o respeito a Deus, pela importância ao sagrado, nós temos um outro termo, que ele vai falar no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, é aproveite a vida, desfrute a vida. Ele vai orientar-nos a desfrutar desta vida. É como se ele dissesse assim, ó, se a vida é dessa forma como ela é, então aproveite a vida, desfrute a vida, curte a vida, pois a vida é uma dádiva de Deus. Semana que vem eu vou concluir isso. Vamos estar em pé, nós vamos louvar a Jesus e ofertar e dizimar, que a gente não fez isso ainda. Vamos estar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. A vida, as coisas, os relacionamentos, disse Salomão, é vaidade, é fútil. Apenas uma aplicação. Eu daria mais explicações, semana que vem eu vou falar sobre isso. O que nessa vida que você perderia o sentido para ti, o propósito? O que se fosse tirado de você hoje, desse mundo, dessa terra? Pensa aí na sua saúde, seu casamento, seu filho, seu trabalho, que isso te desestabilizaria total e perderia o sentido da vida. Se há alguma coisa aí que você encontrou, Salomão tem uma palavra para te dizer: você vai se frustrar. Não coloque o significado da sua vida nas coisas, não coloque o sentido da tua vida nas coisas, não coloque a identidade da tua vida nas coisas, pois ele diz assim: tudo é vaidade. A nossa identidade está na obra perfeita do Filho de Deus. Jesus é a verdadeira vida. É por isso que tem muita gente frustrada na igreja. Por isso que tem muitos cristãos que estão na vida da fé, com o nome de cristão, cantando os hinos e cheio de frustração. Porque não fazem de Deus o seu bem maior. A alegria da sua alegria, o amor do seu amor, a paz da sua paz, a vida da sua vida. Agostinho de Hipona já dizia essas mesmas verdades que o sábio aqui de Eclesiastes. Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, e o nosso coração só achará repouso quando descansar em ti. É por isso que quando fulano perde emprego, ele abandona a igreja, abandona a fé, porque o emprego virou um Deus. É por isso que muita gente, quando está enferma, começa a murmurar, blasfemar e abandona a igreja. Porque a vida saudável, o bem-estar da vida era um ídolo. Mas aqueles que temem a Deus, com saúde e sem saúde, são fiéis e leais ao Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Com bom emprego ou desempregado, são fiéis ao Senhor. Vamos adorar Jesus. Hoje já vamos cantar ao Senhor e nós vamos ofertar a Jesus. Você vai sair do seu lugar e vai trazer o seu dízimo, a sua oferta para a obra do Senhor.